Pronto, estamos gravando, certo? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, nós temos... Hoje vai ser uma aula introdutória. Eu vou contar algumas coisas sobre o Excel, a história da planilha eletrônica, tá? Vou contar um pouco da história, vou falar o que é uma planilha e vou mostrar o básico do Excel, certo? Essas nossas aulas de Excel são aulas curtas, no máximo 50 minutos, tá? Então, para que isso? Para que vocês efetivamente consigam absorver a informação. Não adianta eu dar uma aula compridona, igual a gente tem aula de comunicação, que dá 1h30, às vezes 2 horas de aula, e vocês não conseguem absorver. Então, vão ser aulas curtas, curtinhas, mas que vocês têm que, a partir da apostila, exercitando na máquina, não tem máquina, vai lá na escola, no laboratório, exercita lá, aí sim vocês aprendem o Excel. Ah, mas professor, eu não sou tão informático, eu sou só de inglês e administração. Não tem problema. Qual o problema? Faz. O Excel vale para tudo, ok? Em referência ao fim das aulas online, eu posso dizer para vocês que o meu objetivo é, além da aula de Excel, além da aula de comunicação empresarial, depois de comunicação empresarial, que também vai demorar um pouquinho para terminar, principalmente a turma 2, eu vou dar matemática financeira online. Tá? Então, creio que as nossas aulas online vão continuar. Agora, façam as aulas presenciais, não tem problema, é uma coisa a mais para vocês. E as aulas online, eu vou explicar depois no grupo de estudo, agora não. Vamos lá. História do Excel. Tá? O Excel, ele é um aplicativo, eu estou olhando para vocês aqui, eu tenho que olhar para cá, tá? Então, os alunos novos não estranhem. O Excel, ou a gente fala também o Microsoft Excel, é um aplicativo basicamente de criação de planilhas eletrônicas. Ele foi criado pela Microsoft em 1987. Mas, na época, foi criado apenas para os computadores Macintosh, aqueles computadores da Apple, sabe? Bom, o Excel, hoje em dia, é a melhor plataforma eletrônica para planilhas eletrônicas. Muitas empresas hoje, elas sobrevivem, não é que vivem, elas sobrevivem com base no uso dessas planilhas. Ela a habilidade de você saber mexer em Excel é uma das habilidades mais importantes no currículo vitae, num currículo profissional. Os recursos que ela tem, o Excel, inclui interface intuitiva, ou seja, a pessoa não precisa ser um programador de computador para trabalhar. São interfaces intuitivas e interfaces capacitadas com ferramentas, inúmeras ferramentas de cálculo, e principalmente construções de gráficos. Agora, com tudo isso, e mais o marketing agressivo que tem a Microsoft, ela hoje em dia nenhuma outra bate ela. Tá certo? Bom, aí vem uma história. Eu comecei, e eu coloquei na minha apostila, porque eu comecei com a planilha eletrônica surgiu no Brasil em 1982. Alguém não era vivo em 82 aí? Em 82, eu, por exemplo, comecei com informática em 1977. Comecei a trabalhar com informática. Em 82, eu comecei a trabalhar com uma planilha chamada Multiplan. Só que naquela época, o sistema operacional dos computadores não era microcomputador, não existia microcomputador, eram computadores de grande porte. O sistema que a gente utilizava era um sistema chamado DOS, Disk Operator System. Não existia janelas, Windows. Não existia ícones para você clicar, muito menos mouse. Era tudo, a gente chamava de SPO, como se fosse uma máquina de escrever. E tudo que a gente fazia no computador nessa época era com base em comandos que você digitava, dava Enter, o computador lia o comando e executava esse comando. É o sistema DOS. Nesse período, uma empresa criou uma planilha chamada Lotus 123. Eu não sei se tem alguém maduro ou velho o suficiente para lembrar dessa planilha.
mas na época foi uma planilha muito parecida com Excel, muito usada. Eu, por exemplo, adorava o Lotus 123. E só que lá na Microsoft chegou um cara chamado Doug Clunder, e ele chegou e desenvolveu, pegou o Lotus 123, copiou o Lotus 123 e desenvolveu o atual Excel. A filosofia dele era o seguinte: fazer tudo que o Lotus 123 fazia e fazer melhor ainda. E ele conseguiu. Então, a primeira planilha, como eu falei para vocês, que só rodava em Macintosh, foi criada em 85. E com o advento do Windows, a Microsoft implantou a planilha em 1987 no sistema operacional Windows. A Lotus começou a querer chegar atrás, né? Competição de empresas, né? Só que ela chegou muito tarde. Ela demorou muito para sair do Macintosh para entrar no Windows. Então, quando ela entrou, o Excel já tinha tomado conta do assunto, tá certo? Bom, outra vantagem da Microsoft em relação a outras plataformas, a outros sistemas, a outras empresas que desenvolvem esse tipo de programa, planilha, editor de texto e assim por diante. A Microsoft, não sei se vocês sabem disso, anualmente ela lança regularmente novas versões. Não digo de ano em ano, mas de 2 em 2 anos ela lança versões novas dos produtos delas. Então ela aumenta, ela tem uma vantagem competitiva extremamente alta em relação a outras empresas. Perfeito? E, além do que, o Excel foi o programa que permitiu, mesmo as pessoas que não são da área de informática, poderem trabalhar com planilhas. Os usuários são usuários comuns. E esses usuários começaram a poder trabalhar. Por isso que eu digo para vocês, mesmo a turma que não é de informática, que é de inglês, de administração, ou só de administração, podem assistir essas aulas com certeza e tranquilamente, porque vão aprender a mexer. Perfeito? Bom, continuando. Agora, o que é uma planilha eletrônica? A planilha eletrônica a gente chamava antigamente de folha de cálculo. É um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos. Realização de cálculos, ou então apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Alguém nunca viu Excel na vida? Algum de vocês nunca abriu uma planilha Excel? Se todos abriram, vocês podem lembrar e identificar que a planilha é como se fosse uma rede. Essa rede cheia de células. Essas células estão dispostas em colunas e linhas. Ok? No Brasil, essas células que a gente chama, né? Como se fala? Essas tabelas porque lá no exterior eles não chamam planilhas, eles chamam tabelas. No Brasil, a gente conhece essas tabelas como planilhas. E para a gente identificar uma célula, né, como eu falei para vocês, a gente utiliza o nome da coluna seguido do nome da linha. Eu vou passar para vocês agora aqui, mostrar para vocês basicamente como é que funciona isso, tá? Vou mostrar a pasta Excel para você. Daí, né, professor? Bom, quem está no celular, se você chegar, colocar o celular na horizontal, certo? Deitado, pega o dedo assim e abre com o dedo assim a tela, fecha os dedos e abre, e você vai dando zoom. Como eu falei, olha, você tem essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, que eu vou colorir ela de amarelo. Como é que a gente identifica essa célula? Através da coluna, que é a coluna B, e da linha, que é a linha 5. Então, o nome dessa célula aqui, o nome dela é B5. Vamos identificar outra coluna. Tem essa célula aqui, ó, que eu vou pintar ela agora de verde. Essa célula aqui, o nome dela é D3. Perfeito?
Alguma pergunta até agora? Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? Todo mundo entendeu? Beleza. A planilha Excel é um ótimo programa para a gente fazer tabelas, para a gente fazer cálculo, para a gente fazer desenho simples, colocar, por exemplo, uma lista em ordem alfabética. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar Luiz, está todo mundo vendo? Vou colocar Maria, opa, Maria. Vou colocar, por exemplo, não, vou colocar Alberto e vou colocar Samara. Opa, Samara. Você tem aqui uma lista de 4 nomes. Ela permite o Excel que eu classifique esses conteúdos, essas células em ordem ascendente ou descendente, por exemplo. Basta eu clicar com o botão da direita, ir lá em classificar e clicar em classificar de A para Z. Pronto, ó. Alberto, Luiz, Maria e Samara. Ela permite também que eu utilize para classificar números. Ó, tenho 2, 5, 1, 8, 4, 3. Ela permite que eu faça essa classificação de que forma? Eu clico na célula que eu quero, seguro e arrasto até a última célula que eu quero classificar. Clico com o botão da direita, clico em classificar, em ordem, por exemplo, do maior para o menor. Cliquei aqui, pronto. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Está aqui classificado essas células todas com os conteúdos na ordem decrescente. Perfeito? Ela permite também que eu faça cálculos dentro das células. Eu estou mostrando para vocês só uma base hoje, porque hoje é a introdução para vocês se ambientarem com o ambiente, com a aparência da planilha. Tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho esses 6 números aqui. Se eu quiser somar esses 6 números aqui, o que eu faço? Eu clico numa célula qualquer aqui, vou clicar nessa célula F aqui, ó. Vou alterar a cor dela para amarela, célula F. E vou dizer que o conteúdo dela eu quero que seja igual, e toda vez que você for fazer um cálculo, você lembre-se disso, hein? Você tem que colocar o símbolo de igual, está aqui o símbolo de igual. Aí eu tenho uma função, eu quero fazer o quê, pessoal? Não quero somar? A função é soma. Ó. Soma, abre parênteses, eu quero somar o quê? Eu quero somar da célula C8 até a célula C13. Então, eu clico na célula C8 e arrasto, clico, seguro e arrasto até a célula C13. Olha o que está acontecendo aí do lado. Ó. Soma C8, 2 pontos, C13. Solto e simplesmente dou Enter. Olha o que acontece. Ó. Uf, dou Enter. 23, está vendo? Aqui, ó. 8 mais 5, 13, mais 4, 17, 17 mais 3, 20, 22, mais 1, 23. E aqui é o resultado da soma dessas 6 células. Perfeito? Eu também, além de somar, eu posso querer criar, por exemplo, a média. Tirar uma média desses 6 números aqui. Para eu calcular a média, o que eu normalmente faço? A média, para quem já fez a matemática financeira, a Vandinha sabe disso, e outras alunas também sabem disso, que tiveram matemática financeira comigo. Você tem que somar todos os fatores e dividir pela quantidade de elementos. Qual é o valor da soma aqui? Não é 23? Quantos fatores eu tenho aqui? Quantos números eu somei? Eu somei quantos números? 6 números. Ó. Vou colocar aqui, ó. Opa. Quantos números eu somei? Ó, eu somei 6 números, ó. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Então, para eu calcular a média, eu somo os 6 números e depois divido por 6. Então, é a mesma coisa. Para eu calcular a média, eu tenho que fazer aqui, ó, na outra célula, igual a 23, que é a soma dos 6 números dos 6 conteúdos das células, dividido, símbolo dividido é esse aqui, por
por 6, que é a quantidade de números que eu coloquei nesse cálculo. Se eu der Enter aqui, está aqui a minha média, a média dos meus 6 números. 8, 5, 4, 3, 1. A média é 3,8333, que é uma dízima periódica. Perfeito? Só que tem outra forma de eu fazer isso. Olha como Excel é inteligente. Existe uma função chamada média. Então, ao invés de eu fazer isso, fazer a soma e depois chegar aqui, ó, e pegar o que eu somei e dividir por 6, o que é que eu faço? Eu vou aqui nessa outra célula, vou mudar a cor dela para amarela também, e coloco igual. Eu não quero calcular a média. No Excel tem uma fórmula, uma função chamada média. Média. Atenção, pessoal, lembra de uma coisa, média é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, então ela tem um acento no E, no médio, no ME. Então, se eu colocar sem acento, ele não vai reconhecer. Não existe essa função aqui, ó. Média não existe, ó. Tanto que ela não faz nada. Aí eu escrevo que eu quero calcular a média, é média com acento, ó. Média. Aí sim, olha, puf, ela dá continuidade. Aí, média do quê? Da mesma forma que eu somei, eu vou marcar dessa primeira célula aqui, C8, até a célula 3,3. e dou Enter. Pronto, 3,83, igual aqui, olha. Tá vendo que deu igual o valor? Tá certo? Uma coisa que eu estou percebendo aí, tem gente com Excel ligado. É importante, viu? Se vocês tiverem um computador, assiste a aula pelo celular ou assiste a aula pelo computador, divide a tela. Fica pequenininho aqui a aula e do lado do Excel, sem problema nenhum. Assistindo Então, aqui, você falando e com o Excel ligado. é muito importante. Você já vai testando. Alguém não está Só aí, né, compreendendo o que eu professor? estou Isso é uma falando? questão da média, você também clicar no mouse direito, né? E aí vai te dar a opção lá na janela. Ah, sim, mas aí é outras coisinhas que vocês vão aprender, porque os meus alunos, eles não aprendem eu dizendo o que que é. Eu nunca digo assim, aperta aquele botãozinho que vai acontecer Certinho. isso, não. Só, né, Você tirando uma aprende o dúvida. básico e depois, naquelas 15 atividades que eu vou passar para vocês, vocês se viram e vão tirando as dúvidas comigo. Tá certo? Existem outras alternativas de você calcular a média? Existe, com Certinho. certeza. Da mesma forma, para você calcular, você pode clicar aqui numa célula qualquer, numa célula aqui embaixo, tá? E ir lá em somatória, numa área de soma. Ó, clica em soma, média, contar números, máximo, mínimo e assim por diante. Talvez vocês não estejam vendo aqui, mas na hora que eu passar na videoaula, eu vou dar um zoom aqui, vocês vão perceber. Se eu clicar, ó, eu cliquei nessa célula aqui, que é a C15, ó. Eu vou mudar a cor dela para essa cor aqui, verde, azul clarinho, ó. Eu cliquei nessa célula. Aí eu vou no menu, lá de cima, na parte de página inicial, à direita, tem o símbolo da somatória. Sabe aquele símbolo da somatória? Um E? Um E. Aí eu clico aqui e clico em soma. Olha o que acontece. Ó. Somou. Ele já me fez automático, olha. Aquilo que eu escrevi na célula G8, que deu 3,8333, ele já me fez automático aqui. Ó. Eu dou só Enter e está aqui o 23. Da mesma forma que ao invés de somar, eu não quero somar. Eu vou clicar nessa outra célula aqui, vou mudar a cor dela para verde agora. Essa célula aqui, eu quero agora, eu não quero a soma, eu quero a média. Aí eu vou aqui, nesse símbolo de somar, e coloco em média. Pronto, calculou, C8 a C13. Ó, ele já me vem automaticamente isso. Dou Enter. Está aí, 3,83333. Só que você vê o que deu problema aqui, ó, no 26,8333, sabe? Entendeu aqui que apareceu aqui, ao invés de 23? Por quê? Porque ele assumiu, nesse caso aqui, ele assumiu que a soma foi da C8 até a C14. Então, ele somou 8, 5, 4, 3, 2, 1, mais 3,833333. Então, ao invés de 23, deu 23 mais 3, que dá 26. 26 mais 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, isso é uma das funções básicas que eu queria passar para vocês hoje no Excel. Agora eu quero dúvidas, pessoal, antes de eu passar o exercício para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Pois não, pode falar, Soraya. no Excel ele serve mais só para planilhas e esse tipo de coisa que você está explicando? É tudo muito mais coisa. Tá? Para você ter uma ideia, Soraya, tem empresas
que se por um acaso acontecer um negócio, aconteceu uma coisa, acabou a energia elétrica, tá? Ou então queimou os computadores, a empresa para. De tanto que ela depende do Excel para trabalhar, fazer as vendas, cadastrar clientes, gerar relatórios, fazer, por exemplo, fluxo de caixa. Quem teve comigo aula de fluxo de caixa em Excel sabe que sem uma empresa sem fluxo de caixa ela não funciona. Então, o Excel é tão importante que você não imagine o número de recursos que ele tem. Isso que eu estou mostrando para vocês, eu mostrei para vocês 3 coisinhas simples. Vou mostrar agora mais 2 coisinhas simples e depois a gente encerra a aula, porque eu tenho que me preparar para a aula de nosso grupo de estudos de currículo, que hoje a aula vai ser super importante. Vou explicar mais 3 coisinhas. Lembra que eu falei? Todo o cálculo que a gente faz no Excel, a gente tem que colocar o igual. Então, eu agora vou fazer o seguinte, vou fazer uma fórmula. Vou fazer assim, ó, eu vou fazer uma divisão. Então, se eu colocar assim, 10 dividido por 2. Quanto é que dá, pessoal? 10 dividido por 2? 5. 5, né? Olha o que acontece. Eu dou Enter aqui, ó, não acontece nada. Sabe o que ele fez? Ele assumiu 10 de fevereiro. Porque o Excel ele é muito inteligente. Quando você colocou 10/2, ele pensou que eu estava colocando uma data e não uma divisão. Para que isso se transforme em uma divisão, eu tenho que colocar o quê? O sinal de igual. Quando eu coloco o sinal de igual, aí sim se transforma numa fórmula matemática. Certo? Aí agora eu coloco 10. Professor? Oi. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo ela aí. Porque geralmente o Excel ele faz essa mudança. O igual, né? Só lembrando aí para a galera aí, que o igual, você vai fazer, vamos pôr uma soma, uma divisão, você sempre põe lá no final igual, né? E depois o resultado. Sempre essa base aí que é contrário, né? Quando você igual que ele vai dar um número ali. Quando eu tiver uma fórmula, quando eu tiver uma função, eu tenho que colocar o sinal de igual. Por exemplo, eu coloquei igual aqui, ó. Igual. Aí eu coloco 10 dividido por 2, ó. Aí eu dou Enter. Quando eu der Enter, ó, 5. Aí sim, deu certo aqui, tá vendo? Multiplicação, da mesma forma. Igual 7 vezes 8. Quanto é que é 7 vezes 8, pessoal? 42. Quanto? 56. 56. Quem respondeu? Não, Silvana não vale, Silvana. 56. 56. Agora todo mundo escutou. Então, eu coloquei o sinal de igual, não coloquei? Aí eu dou Enter, 56. Perfeito? 56. Olha, ele duplicou 56, tá vendo aqui? Olha, um monte de 56 apareceu aí, não apareceu? Por que ele fez isso? Se eu tenho um valor aqui e eu quero replicar esse valor, o que eu faço? Eu aqui, ó. Eu tenho um valor aqui, 56, e eu quero replicar ele, olha o que eu faço aqui, ó. Eu clico na célula, vou aqui no cantinho direito da célula, quando o ponteirinho do mouse se transformar numa cruz, no cantinho direito embaixo, quando o ponteirinho do mouse se transformar numa cruz, eu clico, seguro e arrasto. Arrasto para onde eu quero, ó. Ele duplica. Certo? Vamos fazer a outra, mais 2 continhas. Dificílimas para vocês, tá? Vamos fazer uma soma. Igual 1 mais 2. Quanto é que dá? O modo que você cola lá a primeira célula, arrasta, e aí ele vai dar os números de cada cálculo, né? Não vai dar esse número errado, é exato da primeira célula. Então, número cada cálculo, não tem essa fórmula também aí? Perfeito. Mas depois a gente vai aprender com aos poucos, Alaia. Hoje, veja bem, muita gente não está no mesmo nível de conhecimento de todo mundo. Aqui eu estou ensinando o básico para as pessoas que nunca viram Excel na vida. A quem já sabe Excel, que já tem um pouquinho de experiência, vai achar um pouquinho até meio chato. Mas não, fique tranquilo que a gente vai chegar lá. Vamos chegar até em aquelas funções mais sofisticadas, tá certo? Bom, e por fim,
para terminar, eu vou falar o menos. 10 menos 4. Quanto é que dá? 6. 6. Agora, pessoal, igual 7 menos 9. Quanto é que dá 7 menos 9? 2, né? Menos 2? Menos 2. Ó, olha o que acontece Menos aqui. Ó. 2. Menos 2. Então, vocês repararam que o Excel, em cada célula dessa, você pode usar como se estivesse numa calculadorazinha. Você pode colocar, não precisa ser coisas simples, você pode Então, colocar aqui, ó. falando de casa aqui. Igual 3 mais 5 menos 2 vezes 2. Quanto é que dá isso, pessoal? Faz a conta aí para mim. 12. Dá quanto? 12? 12 por quê? 12. Por que dá 12? 3 mais 8. 3 menos porque 2. 5 mais 3 é 8. Dá. Ah, Ah, menos 12? 4. 3 mais Seis. 5 4. Vezes 2 é Dá 12. 4. dá 4. Sabe por que dá 4? 4. Aí vem a matemática que eu vou ensinar para vocês. Porque primeiro vem a Em multiplicação. matemática, você, numa expressão dessa, você executa primeiro multiplicação, Multiplicação, divisão, primeiro, depois soma e diminuição. primeiro exponenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Depois é que você vai fazer soma e subtração. Então, aqui você vai fazer primeiro o quê? 2 vezes 2 é quanto? 4. 4. 4. Aí, 3 mais 5, 8, menos 4 dá quanto? 4. 4. Certo? Diferente. Tá entendendo? Ao contrário tem. Igual. Então, eis para vocês, Bugou. eis agora para vocês a planilha Excel. Só para terminar, vou colocar faltam 7 minutinhos, eu deveria encerrar logo, porque eu tenho que me preparar para nosso grupo de estudo. Mas eu vou mostrar só mais uma coisinha para vocês. Vou lá para a coluna G, por exemplo. Eu tenho o número 1 e tenho o número 2. Certo? Aí, eu quero colocar 3, 4, 5, 6. Eu posso fazer assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Certo? Mas não, eu quero fazer isso automaticamente. Eu quero que ele faça para mim. Sabe como é que eu faço? Eu tenho 1 e o 2 aqui, não tem? 1 e o 2, né? Eu clico e marco as duas, clico na célula 1, bem na cara dessa célula G1 aqui, clico, seguro e arrasto até a 2. Tá vendo? As duas estão marcadas, não estão? A célula 1 e a 2 estão marcadas. Aí, da mesma forma, eu vou com o mouse até o cantinho direito embaixo, e quando o ponteiro de mouse virar uma cruz, eu clico, seguro e arrasto. Olha o que acontece, ó. Uf, ele me faz. Lembra da tabuada, pessoal, que eu vou pedir para vocês em matemática? Tabuada, por exemplo, do 3. Não é? Como é que é a tabuada de 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 é quanto? 6, não é isso? 6. Não é isso? 6. Olha como ele é inteligente, ó. Clico, seguro e arrasto até o 6. Aí eu vou com o ponteiro de mouse até a parte, vou com o ponteiro do mouse até a parte direita, até virar uma cruz. Clico, seguro e arrasto, olha o que ele faz. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, assim por diante. Quero os números primos? Os números primos, me diz aí número primo. 1. O que mais? Quer número primo? 3, 5, 3, 5, né? 2, 3, 5, 7, não é isso? Então vamos colocar, ó. Vamos colocar o 3 e o 5, ó. 3, 5. Marca aqui. Olha aqui. 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Se eu continuar aqui, ele me dá uma lista enorme de todos os números primos. Dá para compreender como é inteligente essa planilha, pessoal? Agora, o que vocês têm que fazer até a aula de amanhã? Se possível, pegar uma horinha, entrar na frente do computador, quem puder, entrar numa planilha Excel e fazer esses exemplozinhos que eu fiz para você agora e que amanhã vão estar como videoaula na nossa plataforma, tá certo?
treinar bastante. Amanhã eu vou passar para vocês algumas outras funçõezinhas, mas só sem formatar nada, sem muita complicação, só para vocês começarem a se ambientar com esse negocinho chatinho aqui, amarelinho, laranja agora, chamado célula. Tá bom? E o que essa célula, o que você pode fazer dentro dessa célula, tá? Então, terminando a aula. Tá ótimo, professor. Na próxima aula, vou voltar aqui, voltar a minha imagem. Na próxima aula, que vai ser amanhã às 19 horas, eu dou mais um passo a mais nesses conceitos básicos do Excel, tá certo? Para a gente ir aprendendo realmente aos poucos e sair do curso sabendo Excel. Posso colocar, você vai poder colocar Excel básico intermediário no teu currículo, na certeza de que se alguém pedir para você fazer uma planilha na hora do teste da empresa, você vai poder fazer sem nenhum tipo de problema, tá? Pessoal, até mais. Daqui a 5 minutinhos eu volto, eu vou sair. Daqui a 5 minutos eu vou entrar de novo para a aula agora, para o grupo de estudos, que tem um assunto super importante. Vai por mim, é um dos mais importantes de todos, tá? Um abraço, até mais. Tá bom. Tchau, tchau, professor. Tá bom. Tchau, até mais. Tchau.